aqui, vamos passar por situações difíceis. A questão é que parece que culturalmente, ou a gente vem de uma ideia de que todas essas situações difíceis e que tudo que é difícil parece que vale muito a pena, mas para que você ter um caminho mais fácil? A gente não quer trilhar esse caminho da dificuldade. Só que o caminho da dificuldade é um caminho da vida, assim como o caminho da facilidade também. Então a gente precisa sair desse lugar sempre, né? E acreditar que existem saídas para os nossos medos, para os nossos fracassos, para os nossos anseios, para as nossas dificuldades, para as nossas doenças e para as nossas impotências. Porque se a gente não acreditar, a gente vai focar na impossibilidade, a gente vai focar na impotência e a gente vai deixar de ter essas sensações que fazem parte do processo desse pensamento, que a gente descobriu que a esperança é um pensamento, né? E a gente vai atrapalhar. Isso vai vir para o nosso comportamento, isso vai vir para as nossas emoções. E é muito importante a gente entender isso, entender e trabalhar em cima disso, trabalhar em cima dos nossos pensamentos. Existiu um terapeuta muito famoso, né? Digamos aí, a gente pode falar até que é o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido existencial, chamado Viktor Frankl. Eu não sei se vocês já leram. Viktor Frankl é maravilhoso. Viktor Frankl, a leitura dele foi o que me fez procurar a psicologia e fazer psicologia. Embora eu não tenha feito essa abordagem, ela é maravilhosa, a logoterapia é linda. Eu sou apaixonada por todas as abordagens. Meu coração fica assim dividido, porque são experiências lindas de vidas, histórias lindas de vidas e que não vieram de facilidades. Então, Viktor Frankl, ele foi um estudioso, né? E ele passou por 3 campos de concentração. 3 campos de concentração. E nessa experiência de passar por esses campos de concentração e viver ali situações extremas, inclusive de impotências, de limitações, de dificuldades, de desânimo, de tristeza, de desamor, quantas coisas ele passou ali, quantas coisas ele viu. Então, o pai mundial do humanismo, que é o Viktor Frankl, ele fala uma coisa, que ele tinha tudo para ter muito ódio, como todos eles ali. Eles passaram por tantas situações, período de fome, câmara de gás, terror, crematório, enfim, gente, cada dia, cada momento ali era um flash da desgraça, né? Porque eles viviam sob pressão, sob muita tensão, uma situação assim de muito menos valia, mas ainda assim, o que ele fez? Viktor Frankl, mesmo antes de ir para lá, ele começou a trabalhar, ele tinha um projeto, ele começou a trabalhar com esse projeto lindo que ele tem, que é de dar um sentido para a vida. E ele começou a perceber o comportamento humano, né? O que o ser humano tem de bom nele, o que ele tem de melhor, os seus potenciais. E quando ele chegou ali, ele trabalhou bem a sua mente para estar ali, porque ele começou a olhar e observar tudo que ele estava vivendo ali, vendo ali, e ele viu o limite de todas as pessoas, o limite da bondade, o limite da maldade, o limite da desumanidade, o limite da impotência mesmo, que eles ali estavam numa situação calamitosa, eles passavam por tudo junto. E ele viu ali a força, essa coisa da força, né, que o grupo faz, porque eles se ajudavam, eles se pertenciam, mesmo nas situações difíceis. E ele fala que ali, foi exatamente nesse momento difícil da vida dele, não foi no momento bom, que ele teve certeza que tudo aquilo que ele estava estudando, que tudo aquilo que ele estava trabalhando, que tudo aquilo que ele vinha pesquisando, fazia todo o sentido da vida. E ele criou forças ali, para sobreviver aquilo tudo que ele estava passando, porque ele não era uma pessoa sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma expectativa de vida. Ele era um homem brilhante, com uma vida brilhante, e de repente ele passou naquela situação ali de estar, né, num campo de concentração, passando que tantas outras pessoas que a gente vê a história e ouve passam. E ele falou o seguinte, que todas aquelas torturas, todos aqueles maus tratos, tudo aquilo que eles passaram ali, aquela visão de suicídio, aquela espera, né, aqueles momentos trágicos, aquilo foi uma escola terapêutica para ele. Uma escola terapêutica, onde ele transformou, né, toda a sua dor
em uma linha maravilhosa que se chama aí a logoterapia e o humanismo, e esse ensinamento, né? Ele saiu dali observando bem que nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas maldades, nós temos as nossas incapacidades, nós temos aquilo que a gente resolve e que a gente quer trabalhar. Então, ele começou ali a trabalhar os potenciais humanos e começou a mostrar que nós podemos, apesar de todos os nossos sofrimentos e dores, sair da dor e ir para a produção. A gente pode se reesperançar, a gente pode se esperançar e a gente pode sair desse sentimento de impotência. E para isso eles precisaram o quê? Ajudar uns os outros ali da forma que eles podiam. Eles precisavam acreditar. Ele usou esse elemento, acreditar. É importantíssimo que a gente possa acreditar. Então Frankl não perdeu a esperança. O que ele fez? Ele acreditou. Ele acreditou. Ele acreditou que tudo na vida tinha um significado, que aquilo que ele estava passando queria dizer alguma coisa para ele e para todas aquelas pessoas que estavam ali. E ele não perdeu a oportunidade de abraçar a sua dor, mas não é de, sabe? Ele aproveitou o aprendizado e fez isso transbordar para o mundo através dos seus ensinamentos que existem até hoje, a gente está levando por aí e que transborda e ajuda muitas pessoas a mudarem o seu comportamento, a sua vida, seus sentimentos e a ressignificarem. Então ele criou, a partir de todo aquele sofrimento, de toda a sua história, de toda a sua trajetória, ele criou uma linha de amor, uma linha de possibilidade de vida, um caminho transformador. E é isso que ele fala. O que será que nós temos aprendido em nossa caminhada? Essa é a pergunta. Porque ali ele criou forças para sobreviver. Ele criou resiliência para seguir e paciência para esperar alcançar o seu objetivo. Quando a gente fala de paciência aqui, gente, não é paciência de ficar lá parado esperando as coisas acontecerem, né? Tipo assim, né? Sem nenhum tipo de ação. Não é sobre isso que ele fala, né? E ele não é sobre isso que ele fala sobre uma ação, porque você planeja algo, você pensa algo, e você planeja, começa a trabalhar em cima daquilo, e aí o que você faz? Você começa a se empolgar, você fica animado, você fica feliz, suas atitudes, tudo seu está envolvido naquele projeto, naquela ação. Então aquilo mexe nossos sentimentos, mexe a gente como inteiro, isso faz com que a gente tenha objetivos de vida, propósitos de vida, e com que a gente se alimente de quê? De paciência, de esperança, e não fique focado só no que está dando errado, mas naquilo que vai fazer você ficar cada vez mais próximo do seu objetivo. Isso aí, Suelen, pessoas com ideias positivas incentivam umas às outras? Claro que incentiva, a gente acabou de dizer aqui, quando a gente começou, que a esperança ela é altamente contagiante. Altamente contagiante. É comum quando a gente está um pouco deprimido, a gente acabar se colando com outra pessoa deprimida. É comum quando a gente está com um problema, sai de um relacionamento extremamente complicado e a gente está ali, né, destruído. Parece que a gente atrai, né, outras pessoas tão complicadas, destruídas e com complexidades tanto quanto as nossas. Por isso que é importante a gente ficar bem, a gente se cuidar, a gente ter um tempo com a gente, poder entender as nossas dores, os nossos medos, traçar novos objetivos, planos para a gente se refazer e conseguir, né, alcançar. Não tem problema, depois você olha lá e você segue aí com a gente. Mas Frankl, ele não perdeu a esperança, ele trouxe esse ensinamento pra gente, que a gente precisa acreditar que apesar de todo esse cenário triste que a gente vive, que apesar de todas as nossas impotências e dores, nós temos condições, capacidade para se refazer e para se reconstruir, para trazer novos sentidos para a nossa vida, novos sentidos. E o que nós temos aprendido nessa caminhada? Que as nossas dores, elas se superam, sabe? A gente supera essas dores e que pode haver transformação e também pode haver superação, mas apenas para aquele que faz o quê? Que trabalha, que tem consciência de que precisa trabalhar seus pensamentos, que tem consciência de que precisa cuidar dos seus pensamentos, que tem consciência que precisa nutrir seus pensamentos.
de coisas saudáveis, de coisas boas, de pessoas que ajudam vocês a crescerem, que nos ajudem a sair da onde a gente está. Então, a primeira coisa que a gente precisa sempre pensar, eu não tenho que ter um sentimento de esperança para me esperançar. Eu tenho que pensar de forma esperançosa, fazer escolhas, fazer planos, ter objetivos e começar a buscar, trilhar por esse caminho.